João, capítulo 12, versículo 1 ao 11. Tem vários versículos para ler, não sei se eu vou ler todos ou se eu vou falar sobre eles. Mas eu gostaria que os irmãos ficassem com essa primeira indagação, primeira pergunta em seus corações. Qual é o seu lugar no reino de Deus? Qual é a sua posição? Eu não estou falando de uma fila em que você é o primeiro, o segundo, o terceiro ou o último. Eu estou falando qual é o seu lugar no reino de Deus, e conforme nós fomos lendo essa palavra, nós vamos entender mais sobre isso. João capítulo 12, versículo 1 ao 11. Nós vamos ministrar mais uma vez sobre uma casa em que Jesus visitou. Estamos quase acabando. Acho que essa é a quarta casa que eu estou falando. Falta mais 8. Está quase acabando, gente. Espera aí que a gente vai conseguir. João capítulo 12, versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou-o sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, esta é a Tua palavra e nós estamos diante de Ti, com o coração voltado, Pai querido, a Ti, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei. Deus, guia-nos, ó Pai querido, e nos conduz, ó Pai querido, para ministrar a palavra viva do Senhor. Que os corações, ó Pai queridos, possam estar abertos para receber a palavra viva. Que os ouvidos possam estar abertos para ouvir a Tua voz. Que os olhos possam estar abertos para ver e compreender que o Senhor está neste lugar. E que o Senhor, ó Pai querido, nos envolva de tal forma que possamos ser transformados por Ti neste dia. Em Teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Aqui, mais um lar em que Jesus estava presente, mais uma casa, até parece ser o mesmo lar em que eu preguei da última vez, né? Nós temos aqui mais um homem chamado, que nessa passagem aqui não falou do nome chamado Lázaro, mas se você ler essa mesma passagem, esse mesmo texto, um texto semelhante a esse, no livro de Marcos, capítulo 14, você vai ver mais uma vez que
Jesus estava na casa de um homem chamado Simão. Só que agora esse Simão já não era mais o Simão fariseu, era Simão o leproso. E isso aconteceu na casa de um homem chamado Simão o leproso. E nesse lugar onde Jesus estava, era a região onde morava Lázaro e suas irmãs, região de Betânia. Betânia ficava a 4 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Ela ficava entre a estrada que ligava a cidade de Jericó até Jerusalém, que nós conhecemos também a passagem sobre a estrada de Jericó, quando nós ouvimos a parábola do bom samaritano, né? Se os irmãos não se recordarem, a estrada de Jericó era uma estrada que era perigosa de ir, era de difícil acesso, demorava mais de um dia para percorrer, e era um lugar onde os ladrões tinham costume de se esconderem para saquear aquelas pessoas que passavam por ali. Por isso que quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele narra a história por ali, porque era um evento que era fácil das pessoas contextualizarem, porque era uma rotina e uma coisa normal de acontecer naquela época. E Jesus estava ali, depois da estrada de Jericó, ali próximo a Jerusalém, na cidade de Betânia, e faltava poucos dias para que Cristo fosse morto e crucificado em nosso lugar, em nosso favor. E neste momento, aqui, Jesus é convidado para mais um jantar. O bom aqui é saber que as pessoas convidavam Jesus para jantares. Irmãos, estou à disposição, viu? Eu quero ser semelhante a Jesus em tudo. Podem me convidar, eu vou com muita alegria jantar na casa dos irmãos. Jesus, ele era convidado porque ele era uma pessoa que era querida pelas pessoas, né? Por onde ele passava, os milagres aconteciam. Por onde ele passava, pessoas eram transformadas, né? Nós conhecemos a história daquela mulher de Samaria que estava ali no poço e Jesus pede água e daí Jesus começa a contar a história dela sem que ela contasse a sua própria história. E daí ela, depois de ouvir tudo aquilo, ela descobre que existia uma água que não era a mesma água que Jesus estava pedindo para ela, que mudaria a história da vida dela, que era a palavra de Deus sendo pregada e anunciada, contando toda a história dela e dizendo: existe solução para a sua história. E daí aquela mulher, a primeira coisa que ela faz, aquela mulher se torna a primeira mulher missionária narrada na Bíblia. Jesus fala para ela assim: vai para sua casa e não peques mais e não conte para ninguém. Ela foi lá e contou para uma cidade inteira. E todo mundo veio conhecer aquele que mudou a minha história. E o que ela disse? Eu conheci uma pessoa que contou a minha história e mudou ela. E daí aquelas pessoas vieram porque queria ter a vida mudada por Jesus. E por isso que Jesus era convidado para os jantares. Porque por onde ele passava, ele mudava a vida das pessoas. Eu estou falando que eu quero ser convidado, mas quando eu começar a mudar a vida de vocês, mudar a história de vocês, talvez vai ser mais fácil de ser convidado, né? E vai ser assim na vida de vocês. Vocês vão ser convidados para outros lugares, não para jantares, não para casas, mas para ministrar, para agir no reino de Deus, para orar para uma pessoa que está doente, para ministrar uma pessoa que precisa de salvação, para fazer a obra de Deus. Você vai ser convidado, porque você vai começar a mudar as vidas que estão ao seu redor. O jantar é só depois que você fizer a obra, viu, irmãos? Não existe jantar sem obra. Jesus só jantava depois que eles viam as obras sendo feitas. Amém? Bom, e Jesus estava aqui, em Betânia, Jesus já sabendo o que iria acontecer com ele, e agora que nós encontramos essas pessoas reunidas próximo a Jesus. E eu vou começar a falar das pessoas que estavam ali, estão inseridas nesse texto. Eu primeiro vou falar sobre os judeus, depois sobre Judas, depois eu vou começar o começo do texto de novo. Nós vimos aqui nos últimos versículos que diz, no versículo 9 diz: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro,
pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Aqui eu falei para vocês, né? Qual é o seu lugar no reino? Aqui nós encontramos judeus, fariseus. Aqui nós encontramos os saduceus. Aqui nós encontramos toda aquela religião que formava ali o povo judeu naquela época, naquele momento. E eles estavam tentando impedir que o evangelho fosse pregado. Eles eram homens que foram criados pelo coração de Deus para ser uma nação santa, um sacerdócio real. A palavra do Senhor diz lá no livro de Êxodo, capítulo 20, que o desejo dele com o povo de Israel é que aquela nação fosse reino e sacerdotes do Senhor. O desejo de Deus é que esses homens aqui, que se achegaram ali, à frente da casa de Simão, o leproso, com o desejo de matar a Jesus, com o desejo de parar o evangelho, o desejo de Deus é que esses homens fossem reinos e sacerdotes na presença deles. Mas por causa da religiosidade, por causa das tradições em que foi passado de ano a ano, sem ouvir a voz de Deus, porque deixaram de fazer aquilo que o Senhor diz no livro de Deuteronômio, capítulo 4, acho que é capítulo 4, versículo 8, se não me engano, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, e com toda a tua alma, e com todo o teu entendimento. Eles deixaram de fazer isso para amar as coisas deste reino, para que eles pudessem ser louvados, para que eles pudessem ser glorificados, para que eles pudessem ter a honra. Aqueles homens, naquele momento, eles não tinham interesse no reino de Deus. Eles tinham interesse no reino dos homens. Se você ler no capítulo 11, versículo 45 ao 54, vai dizer assim, ó: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, naquele ano, que era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus, que estão espalhados, para reuni-los num povo, e naquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Até que tá bom. Aqueles homens, junto com Caifás, religiosos, que diziam ser tementes a Deus, eles estavam apacentando o próprio ventre. E no reino de Deus hoje, no reino de Deus, existem muitos homens e mulheres religiosas que ainda estão apacentando o próprio ventre, em que Deus está depois deles, em que a alegria da presença de Deus está depois deles, porque primeiro eu tenho que resolver, eu tenho que ser honrado nessa terra. Irmãos, nós vamos ser honrados nessa terra por causa da presença de Deus em nós. Nós vamos ser uma vida transformada nessa terra porque Deus está em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Não vamos ser honrados por aquilo que fazemos ou por aquilo que temos. E essa glória, quem busca, nunca foi Deus, sempre foi Satanás. Quem buscou a glória para si, dessa forma, eu vou construir um trono acima do trono do Senhor, foi Satanás. Quando um homem se rebela contra o Senhor, dessa mesma forma, com medo de perder a sua posição nessa terra, é porque já perdeu a presença de Deus há muito tempo. E hoje, no meio dos cristãos,
Existem homens que já se perderam e estão conduzindo outras pessoas como esse homem Caifás. E o que nós devemos fazer como igreja? Continuar anunciando o Evangelho sem temor. Continuar anunciando o Evangelho sem temor. Cristo, Ele continuou fazendo a sua obra. Ele não parou de fazer a sua obra. A palavra do Senhor, se você ler, que Ele se afastou de Jerusalém para não perecer naquele tempo, mas Ele continuou fazendo a obra em outras regiões. Ele continuou anunciando o seu Evangelho, e aonde Ele agia, o Evangelho era espalhado, e as pessoas iam ouvindo que Cristo operava os milagres, que Cristo transformava as vidas. E a mesma coisa é conosco. Ainda existem religiosos que tentam barrar o Evangelho. E como eles fazem isso? Colocando tudo e qualquer outra coisa à frente de Cristo. A Bíblia diz que o nome de Jesus é quem cura. E nós vemos pessoas colocando objetos na frente do nome de Jesus. E dar esse objeto para a pessoa levar para sua casa e colocar sobre o enfermo para que a pessoa seja curada. O problema não é o objeto. A palavra do Senhor diz que, né, até quando a mulher do fluxo de sangue tocou na orla de Jesus, ela foi curada. Diz que quando tocavam na orla de Paulo, as pessoas eram curadas. O problema não era o objeto. É porque quem operava isso era o poder de Cristo sobre a pessoa. Mas quando uma pessoa tira Jesus e coloca um objeto na frente de Jesus e entrega para aquela pessoa, e a pessoa leva para sua casa, ela diz: eu coloquei o lencinho sobre mim, eu fui curada. E ela nem conseguiu perceber que quem cura é Jesus. E isso tem sido roubado. Muitos pastores têm feito isso, têm colocado a presença de Deus na sua casa, fazem uma réplica da arca do Senhor e manda para a casa do irmão, e a arca vai lá para a casa do irmão. Irmãos, a presença de Deus só vai estar no seu lar, a presença do Senhor só vai estar no seu lar se você estiver diante dele, buscando a presença dele. Quem quer a presença de Deus tem que carregar a presença sobre si. Não adianta ter um objeto na sua casa, porque o objeto no seu lar não traz a presença de Deus. O que traz a presença de Deus é a sua busca, é a sua vida entregue diante do Senhor. Aquilo que são artigos de religiosidade não atraem a presença de Deus. A Bíblia aberta no Salmo 91 não atrai a presença de Deus, não faz com que você seja protegido na direita e na esquerda. 1000 vão cair do seu lado, 10.000 do seu outro lado, não. O que faz com que 10.000 caia do seu lado e 10.000 caia do outro lado é a presença de Deus na sua vida. E muitas pessoas estão usando as coisas como artefatos miraculosos, mas o que é miraculoso em nossas vidas é Jesus. E muitas pessoas estão roubando a glória de Deus e colocando em objetos. E as pessoas, eu vou na igreja de fulano, porque fulano faz isso, faz aquilo, e a vida são transformadas, e esquecem de falar: a igreja não é de fulano, a igreja é do Senhor Jesus. Eu vou na igreja do Senhor Jesus, porque Ele é adorado, Ele é honrado, Ele é buscado, Ele é o desejado. Essa é a vida que tem que ser gerada. E aqueles homens, eles buscavam a glória própria. Buscavam a glória própria. E por isso determinaram acabar com o Evangelho. O que mais acontece nessas igrejas onde os símbolos são mais importantes que Jesus é que Cristo é anulado para que os objetos sejam exaltados. E se Cristo for anulado, aonde está o Evangelho? Se as boas novas é pregar Cristo. Eu ouço o rádio, o gospel, né, no meu carro, né? Eu ainda sou antigo, eu sou aquele que ouve estação de rádio. E o que mais me surpreende é que a palavra de pregação do Evangelho, a palavra de salvação, ela é anunciada 4 horas da manhã. Mas aquilo que é prosperidade, aquilo que é milagres, que em prol traz retorno financeiro para aquelas congregações, ele é feito durante toda a programação do dia. Estão trocando Jesus, vendendo salvação, vendendo milagres, e estão esquecendo de dar aquilo que é liberado de graça, que é a palavra do Senhor. E esses são um tipo de pessoa que estão no reino de Deus.
E é um tipo de pessoa que você não deve ser. Essa é uma posição que você não deve ter no reino de Deus. A pessoa que impede o crescimento do Evangelho. Ou seja, a pessoa que anula a Cristo. Você tem que ser aquele que anuncia. Não aquele que guarda ele escondido num canto. Agora nós vamos ter aqui mais uma posição no reino. Nós vamos encontrar aqui um homem chamado Judas. E Judas, ele já é um alvo preferido de muitas pessoas. Mas e se não fosse Judas aqui, fosse seu nome? E se no lugar de Judas fosse Cristiano, aquele que iria traí-lo? Porque se você parar para pensar, uma pessoa teria que trair Jesus. Aquele que não tivesse um coração voltado. Quantas pessoas hoje estão andando com Jesus, mas não são parecidas com Ele, não têm o mesmo coração voltado para Deus como Ele tinha, não tem os seus olhos focados para o Pai, não tem o seu coração voltado para a presença de Deus. E daí, mesmo assim, vai para a igreja, mesmo assim, às vezes participa de um ministério, mesmo assim, às vezes tem a oportunidade de ler um versículo, às vezes pede a oportunidade para pregar uma palavra. Quantas pessoas têm a oportunidade de fazer alguma coisa, alguma atitude, de algum momento de um culto? Não estou falando dessa igreja, mas estou falando da igreja em geral, da igreja de Cristo em geral, de todos os lugares. E quantas pessoas têm andado dentro de uma igreja, têm andado ao lado de Jesus, mas não se parece com Ele e até têm feito a obra de Deus de forma parcial. E era uma posição que Judas tinha. Judas, quando se falava de Judas entre as pessoas, ele é um dos 12 que anda com Jesus. Antes dele trair, ninguém falava que ele era o traidor. Provavelmente ele tinha uma posição de destaque entre todos aqueles homens que andavam com Jesus. Porque a Bíblia nos relata que Jesus tinha 12 discípulos. Mas também nos relata que tinha mais de 70 seguidores. Mas também nos relata que esse número aumentava cada vez mais que ele pregava. E Judas estava entre os 12. Então ele era uma pessoa que andava muito próxima de Jesus. E por andar muito próximo de Jesus, ele era para ter se assemelhar cada vez mais com o seu líder, cada vez mais com o seu servo. Cada vez que nós andamos junto com uma pessoa, mais nós nos tornamos semelhantes a ela. Nós começamos a ter os mesmos hábitos, né? Eu lembro muito da época de escola, que quando lançava tipo uma palavra, uma gíria nova daquela época, né? Que hoje é tudo, já é cringe, né? Eu já sou da época, eu já sou cringe, né? Lançava uma palavra nova naquela época e começava daí só porque aquele cara falava, daí você começava a falar, daí outra pessoa começava a falar, e daqui a pouco era todo mundo igual. E eu me recordo de quando a minha mãe chegou aqui em Itupeva, e eu morava numa casa de fundo e junto comigo morava mais uma família. E ali atrás morava um cara chamado Ricardo, só que ele chamava todo mundo de Joe. Você descia lá, eu descia, e aí Joe? Um dia ele reuniu, chamou uns amigos e fez um churrasco. E desceu um, e aí Joe? Daí daqui a pouco desceu outro, e aí Joe? Desceu outro, e aí Joe? E aí Joe? Não sei quantos Joe entrou lá. A minha mãe falou assim, Cris, todos eles se chamam Joe? Todos eles são Joe, porque daí, ele, como ele chama todo mundo de Joe, todo mundo chamava ele de Joe. E daí era Joe pra lá, Joe pra cá, Joe. Todos se chamam Joe? Ou seja, ali minha mãe começou a ver, todos eles são parecidos. Todos eles são Joes. Né? E Judas, ele andando com Jesus, ele tinha que começar a parecer com Jesus. Judas andando com Jesus, ele tinha que ter alguma semelhança. Esse ato aqui, que se nós lermos aqui, vai falar assim, né? Ó, respondeu Jesus, deixe em paz. Não, antes. Calma aqui. Versículo 4 diz, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários.
Daí diz aqui a narrativa, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Judas andou com Jesus e não conseguiu mudar a sua atitude antiga. Não mudou a sua índole, o seu passado. Ao passo que, se você olhar para Pedro, ele teve sua vida transformada, foi de forma gradativa. Aonde teve a restauração total da sua vida foi após a morte de Cristo e a ressurreição. Nós vamos encontrar isso no livro de João, capítulo, acho que 21. Mas teve um momento em que Jesus se encontra com Pedro. Pedro estava cansado, tinha trabalhado a noite inteira jogando a rede, não pegava peixe. E daí chegou um cara na orla da praia e falou assim: ô, joga do outro lado. E daí ele falou assim: mas já jogamos o dia inteiro, né? A noite inteira não teve peixinho nenhum. Mas ele fala: segundo a tua palavra eu vou jogar. E ele joga a rede. E quando ele levanta a rede, ele fala assim: fulano, ciclano, vem me ajudar, que eu não aguento com os peixes. É muito peixe. E aí nós conhecemos como uma pesca maravilhosa. E daí Pedro vê aquela pessoa e Jesus fala para ele assim: olha, você era pescador, mas agora você vai ser pescador de homens. Jesus mudou a história dele. E provavelmente ele chegou para Judas e falou: eu quero mudar a sua história. Assim como ele mudou a história daquela mulher em que eu preguei a última vez, em que ela chegou ali com uma atitude de pecadora, se derramou diante de Jesus e saiu de lá como uma pessoa restaurada. Saiu dali como uma pessoa transformada, em que não podiam mais chamá-la de pecadora, porque ele disse: perdoados estão os teus pecados. E já não podiam mais encontrar aquela mulher e falar: aquela é a pecadora. Não, aquela lá é a pessoa que foi perdoada, teve a sua vida transformada e foi regenerada. Mas Judas não, ele ainda era chamado de ladrão, porque não mudou as suas atitudes. Andar com Jesus é viver uma vida de transformação. Mas existem pessoas que não se deixam transformar. E sabe o que é isso? Existe um quartinho em que às vezes as pessoas vão guardando os entulhos, né? Quem na casa tem uma gaveta, pelo menos, em que guarda documentos, que fala: mais tarde talvez eu precise dele. E passa anos e você nunca abre aquela gaveta. E ela está cheia de documento lá, que mais tarde você nunca vai olhar. E porque você nunca vai precisar. Porque não é CPF, não é RG. É um papel que você colocou lá porque era importante. Eu tenho uma gaveta, uma pasta, 2 pastas, 3 pastas, que todo ano eu penso: hoje vou me livrar dela. E não consigo. Eu fico procrastinando, né? E muitas pessoas estão fazendo isso. Arrumam um quartinho, um cômodo no seu coração, na sua vida, que fala: nesse lugar aqui escondidinho, Jesus não pode acessar. Ele pode mudar isso, isso e isso na minha vida. Mas eu nasci assim, eu cresci assim e eu sou Judas. Não é Gabriela. É Judas. É muito fácil nós criticarmos Judas. Mas quando nós não mudamos as nossas vidas e não nos assemelhamos com Jesus, nós podemos mudar esse nome e colocar o nosso no lugar. Quem é você no reino de Deus? Você é aquele que esconde a glória de Deus? Ou você é aquele que não mudou a sua história para se parecer com o seu Senhor? Aquele que ainda esconde aquilo que era do seu passado, da sua jornada antiga, e fala: nisso aqui Jesus não pode mudar. Nisso aqui Jesus não pode mexer. Pode mexer nisso, mas nisso aqui não pode. Quantas pessoas têm vícios e falam assim: ó, Jesus pode tirar tudo, mas esse vício não pode tirar. Nisso aqui não mexe não. Esse aqui é que me deixa feliz. Quantas pessoas permitem que Jesus aja em suas vidas até certo ponto, enquanto Jesus quer transformar a sua vida por completo, para que você não seja Judas, para que você seja semelhante a uma pessoa que está escrito lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz assim, ó: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E essa pessoa era Paulo, que ele já era o oposto de Judas,
Paulo não andou com Jesus. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele perseguia Jesus. Porque a Bíblia diz assim: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Paulo era totalmente contrário. Mas quando ele conheceu o Senhor, ele simplesmente disse: agora não vivo mais eu. Agora quem vive é Cristo em mim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo que é Cristo. Olha a diferença. Alguém que se permitiu ser mudado por completo, sem reserva alguma. Então você tem que entender qual é a sua posição no reino de Deus. Você vai ser Judas ou vai ser Paulo? Você vai ter seu nome mudado para Judas ou Paulo? Aquele que pereceu e tem o seu nome marcado na história, porque não serviu ao Senhor com interesse de coração, ou como aquele que nós conhecemos como um dos maiores apóstolos, que pregou a várias nações e anunciou o reino de Deus. Você tem que escolher a sua posição no reino de Deus. Se você tem algum lugar, algum cômodo em que não permitiu ainda que Jesus entrasse, hoje é o dia de você permitir que Jesus entre nele. Hoje é o dia de falar: Jesus, eu não quero ser semelhante a Jesus. E ter um lugarzinho que falar assim: ah, ele era assim e não deixou, não mudou de ser dessa forma. Ele era ladrão e continua ladrão. Ele era pecador e continua pecador. Mas continuava indo para a igreja, mas continuava pecador. Não. Que você possa ter a sua história dizendo: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Agora nós temos aqui, vamos lá no primeiro versículo, diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali preparavam um jantar para Jesus. Marta servia. Marta servia. Marta, mais uma vez, estava servindo, né? Porque se você tem outra casa, que nós vamos voltar nela depois, que é a casa de Lázaro, de fato, em que Maria estava aos pés do Senhor e Marta estava ali, atarefada, servindo, preparando as coisas, porque o grande convidado ia chegar. E Marta estava servindo. Irmãos, Marta sabia o lugar dela. Marta sabia o propósito e a missão dela. Era servir no reino. Era servir o rei. Era servir o mestre. Era servir a Jesus. Ela sabia que Jesus estava ali e ele precisava ser servido. Ele precisava ser servido da melhor forma. Marta, ela sabia qual era a sua missão e qual era o seu propósito. Era servir. E se você ler, eu vou ter que ler isso aqui, porque eu não decorei, não consegui. Busquei entendimento, mas não decorei. O propósito é o que nos dá sentido de viver e que nos faz querer realizar. É o que nos faz levantar todos os dias. O seu propósito é esse. Qual é o seu motivo de acordar? Esse é o seu propósito. É o seu desejo de realizar. Esse é o seu propósito. E daí, se você ler agora no livro de João mesmo, capítulo 17, versículo 3, Jesus diz um propósito que nós temos que ter. Diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. O seu propósito é conhecer a Deus. O seu propósito é ter um relacionamento com Deus. O seu propósito, você foi criado para isso. Não pense em você que você foi criado para outra coisa não, viu, meu irmão? O seu propósito foi para conhecer a Deus. E o livro de Oséias vai falar assim: meu povo perece, meu povo morre, meu povo se frustra, meu povo cai em pecado, meu povo vive uma vida miserável. Errais porque não me conhece. Não conheceis as Escrituras. O meu povo perece, morre, porque não tem conhecimento
da minha presença, da minha glória. E isso é uma coisa importante. Conhecer a Deus. Esse é o seu propósito. Se você acordou hoje e não pensou em conhecer a Deus mais um pouquinho, e não pensou em conhecer a Deus mais um pouquinho, em falar, Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim hoje, neste dia, porque eu quero te conhecer. Porque eu quero te conhecer. Marta, ela sabia o que Jesus gostava. Jesus chegava em Betânia, Jesus gosta que o copo fique desse lado, que a água seja servida, que o pão seja trazido, Jesus gosta disso, disso e disso, e ela preparava ali para Jesus, porque ela conhecia o que o mestre gostava. O que Jesus gosta? Você conhece o que Jesus gosta? Quais são os gostos dele? Porque o desejo dele é que você conheça os gostos dele. E ele diz que ele requer de nós santidade. Quando Deus separou os sacerdotes, ele disse para Israel que ele desejava torná-los uma nação de reinos e sacerdotes. A primeira coisa que ele colocou sobre os sacerdotes é santidade ao Senhor escrito. Se nós conhecêssemos ao nosso Deus do jeito que ele deseja que devemos conhecer, nós andaríamos em santidade ao Senhor todos os dias, buscando a sua presença todos os dias. Se nós o conhecêssemos e falasse o que Jesus gosta neste momento, eu vou fazer da forma que ele gosta. O pecado vem à minha frente, mas o pecado não pode me dominar, porque quem me domina é Cristo Jesus, é Cristo que opera em mim. Por isso que você tem a vida separada, né? Nós cantamos aqui, como eu te amo, como eu te quero, a minha vida eu a ti consagro. Consagrar vem da palavra kadosh. Kadosh significa tornar santo e significa separado. Você se separa para Deus. Você conhece a Deus quando você se separa para Deus. Quanto da parte do seu dia é separado para Deus? Quanto da parte do seu dia é para ler a palavra de Deus e entender, buscar o entendimento para conhecê-lo melhor? Ou você quer conhecer a Deus olhando somente para a lua e para o sol? Ou você quer compreender a Deus olhando só para a paisagem? Na paisagem nós conseguimos ver tantas coisas, né? O salmista diz assim, que quando ele olha, né, para a criação, ele vê que as obras de Deus, que os mandamentos do Senhor e que o poder de Deus é amplíssimo, é maior do que ele pode imaginar. Ou seja, ele não consegue compreender tudo. Mas quando você olha para a palavra de Deus, calma aí. Quando você olha para a palavra de Deus, você começa a compreender todas as coisas. Porque uma coisa em que Deus deseja fazer é que você viva o seu propósito. Então Ele quer se revelar a você para que você o conheça. Ele deseja isso. E a forma de fazer isso é: quanto do seu dia ele é dado a Deus. Existe uma canção do Davi Sasser que ele diz assim, que ele quer dar mais horas dos seus dias a Deus, mais dias dos seus dias, e mais meses dos seus meses, né? E existe outra canção de um grupo chamado Templo Soul que ele fala assim: 24 horas por dia, 25 horas, ele aumenta uma hora, né, para falar que ele vai fazer muito mais do que 25 horas por dia, 32 dias por mês e 13 meses por ano ele louvaria ao Senhor. E de fato, o quanto nós fazemos? A música é bonita, mais horas dos nossos dias, 13 meses por ano, nós vamos fazer sempre mais, mas quanto mesmo nós fazemos? Quanto mesmo é a nossa busca? Quanto mesmo é o nosso desejo de conhecer Jesus como Marta o conhecia? Porque depois que nós conhecemos o nosso propósito, nós temos a nossa missão. E a nossa missão é o que de concreto temos que realizar. E você tem realizado essa obra de mais tempo para o Senhor? Mais tempo aos pés do Senhor? Mais tempo se dedicando em conhecê-lo? Mais tempo em lendo a Bíblia e buscando entendimento, né? É muito simples, as pessoas falam assim, né? Cristo, mas eu não entendo a palavra de Deus, eu não sei o que ela quer falar para mim. E se você perguntar, o que você fez para buscar entendimento? Eu abri, li o versículo, não entendi, fechei a Bíblia. Como que eu vou ter entendimento
Se nem numa matéria de português, quando nós temos que compreender um texto, nós conseguimos só ler o texto e responder a palavra. Nós temos que ler e buscar entendimento. E nós temos que meditar. Por isso que Deus disse para Josué assim, ó, medita na minha palavra de dia e de noite. Compreensão vem do meditar. Entendimento vem do meditar. De quanto eu me esforço para fazer aquilo. A sua missão para conhecer a Deus é ler a palavra de Deus e orar a Ele. Marta sabia o que tinha que fazer para servir a Jesus. E eu estou falando o que você tem que fazer hoje. Seu propósito é conhecer a Deus. Mas a sua missão para realizar isto é meditar na palavra de Deus. E depois que você consegue fazer isso, aí ele fala assim, olha, Marcos capítulo 16, versículo 15. Deixa eu colocar a fitinha aqui para não perder o texto aqui. Marcos 16, 15. Depois que você entende e medita, e entende aquilo que Cristo fez por você, entende que o seu relacionamento com Ele é importante, Ele diz, agora eu já tenho um relacionamento contigo. O que você precisa fazer? Mais pessoas tenham relacionamento comigo. Porque não adianta você falar de um relacionamento que você não tem para outra pessoa. Encontrei um amigo que transformou a minha vida. Se você não faz nada daquilo que Jesus pediu para que você fizesse, que era meditar na palavra dele, que era orar, viver na presença dele, como é que você vai apresentar esse amigo? Como aquela pessoa vai querer buscar o mesmo Deus que você busca, se você mesmo não o busca? E daí, depois que você meditou, você buscou o Senhor e conhece, tem relacionamento com Ele. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus diz assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão e acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Isto é o que Deus faz com aqueles que entendem o seu propósito e a sua missão. Depois que você entende isso, você começa a agir no nome dEle. Qual é a sua posição no reino de Deus? Nós já vimos aqui 3 posições. O servo, que era o que Marta fazia, ela entende o seu propósito e a sua missão. Nós vamos encontrar agora aqui, no versículo 2 diz, ali prepararam o jantar para Jesus, Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Poxa, Marta servia e Lázaro ficava lá na mesa de boa. Poxa vida. Né? Domingo assim, acho que em todas as famílias é um dia de reunir os parentes, né? Os familiares. Em alguma época da sua vida teve isso. Geralmente era na casa da avó, né? Pelo menos na minha infância era na casa da minha avó. Domingo na casa da minha avó e do meu avô. Era o dia de reunir a família, da mãe do meu pai. Na mãe da minha mãe. Na mãe do meu pai, a família se reunia em parcela. Cada um ia chegando no horário e ia comendo a sua parcela. Cada um comia a sua parcela em determinado horário. Porque um jogava a bola num horário, outro jogava a bola no outro. Cada um almoçava num horário. Todos passavam lá para comer, mas em horários diferentes. Mas na casa da minha avó Creuza, até hoje ainda, os que moram perto, ainda vão no domingo. E no domingo se reúnem lá. E ela vai colocando água no feijão, vai rendendo o feijão, vai rendendo, até chegar, sentou todo mundo na mesa, chegou todo mundo, aí todo mundo come. Isso às vezes pode ser 2 da tarde. Porque começou às 11, mas como ia chegando as pessoas, tem que esperar todo mundo. Né? Daí, sentava à mesa, né? Quando eu era criança, eu não ficava na mesa, porque não era o meu lugar. Né? O meu lugar não era na mesa, o meu lugar era na sala, não cabia todo mundo. Né, meu lugar era na sala, mas ali na mesa ficava minha mãe, meus tios, os mais velhos, né? Aqueles que eram mais chegados ali dos meus avós. Né? E quando você está com os seus amigos e você faz a mesma coisa, quem é que senta à mesa? Os seus amigos. Quando você convida alguém, quem é que senta à mesa da sua casa? Você não chama lá, eu não gosto dele, vem para minha casa jantar. Né? Você chama os seus amigos.
E Lázaro estava ali na frente do seu amigo, sentado à mesa. Sentado à mesa é lugar de amizade. É lugar de um relacionamento diferenciado. Né? Nós não sentamos na mesa. Até em empresa, né? Quem trabalha, você não senta na mesa com qualquer um. Você tem lá o seu grupo seleto. Calma aí, calma aí. Calma aí. Estacionou lá. Opa, aqui é meu lugar, aqui com as pessoas que eu gosto. Você não senta lá com fulano, ciclano. Você escolhe as pessoas, porque é aquele que você tem o maior vínculo, a maior proximidade. Né? Onde eu trabalho hoje, meu vínculo é eu com o celular. Porque meu setor é isolado de todo mundo, então eu não conheço ninguém. Às vezes eu chego em algum lugar e falo, você trabalha aqui? Eu nem sabia, achei que você era terceiro. Eu fui fazer brigada de incêndio, cheguei lá, o cara falou assim, vai ter outra empresa que vai fazer curso com a gente também. Daí eu cheguei perto, o cara viu no bolso da calça, né, que eu fui sem o uniforme da camiseta, no bolso da calça, e ele é funcionário da empresa. Ou seja, não me conheciam, porque eu trabalho num lugar isolado de todo mundo, né? E geralmente meu horário de almoço, né, eu junto com os deles, então eles não sabiam quem eu era. Né? Ou seja, não participava da roda de amigos deles. E Lázaro já era diferente. Ele participava da roda de amigos de Jesus. E ele estava à mesa. Isso qualifica diferente de Marta? Não. Mas ele tinha uma coisa que era diferente um pouco, que era assim. Ó. Jesus compartilhava coisas que eram mais fáceis dele ouvir do que Marta enquanto estava servindo. Que é um lugar de maior proximidade. Era um relacionamento um pouco melhor. Marta sabia sua missão, seu propósito, mas Lázaro entendia que tinha um relacionamento ainda melhor, que era estar mais próximo de Jesus. E Lázaro ficava à mesa. E ali, com essa proximidade, Deus revelava os seus segredos. Jesus revelava os seus segredos e Lázaro conhecia as grandezas de Deus através de Jesus. Livro de Salmos, capítulo 25, versículo 14, diz assim, ó, que... esqueci o versículo agora. Vou ter que ler lá. Fugiu da mente. A intimidade do Senhor é para aqueles o que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Lembrei. Diz isso lá. E Lázaro participava dessa intimidade, porque ele temia a presença de Deus, entendia a presença de Deus. E eu e você temos que entender que nós temos que ter essa proximidade com o Senhor. Depois Deus fala assim sobre amizade. Ele fala assim, olha, com os profetas eu falo em sonhos e visões, mas não é assim com o meu servo Moisés. Com ele eu falo face a face, porque Deus o tinha como amigo. Deus era diferente com Moisés porque ele tinha como amigo. Não é assim com meu servo Moisés. Com Abraão, se você ler lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 3. Deixa eu achar aqui, Tiago, Hebreus, Tiago. Bom, eu não anotei errado aqui, mas Deus fala assim sobre Abraão, né? Ele o chama de amigo. Ele chega para Abraão e fala, eu chamo de amigo. E Deus prova isso no livro de Gênesis, capítulo 18, quando Deus está pronto para destruir Sodoma e Gomorra. Ele falou assim, eu não vou esconder isso do meu servo Abraão. E eu vou falar para ele o que eu vou fazer. E ali nós conhecemos a história em que Abraão intercede, se eu ver 50 justos, se eu ver 40 justos, se eu ver 10 justos. E daí Deus fala assim, eu vou salvar Ló. Eu vou salvar Ló. E Deus salva Ló por causa do clamor e da insistência de Abraão. E Abraão fez isso e Deus ouviu, porque ele tinha amizade com Deus. Diz, né, que... Eu esqueci agora como é que diz o versículo de Tiago e eu perdi aqui a referência. Acho que é isso aí, 2:23, vamos lá. Eu esqueci o 2.
Ai, Hebreus. Tiago 2:23. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça e foi chamado amigo de Deus. A atitude de crer em Deus, a atitude que é o seu propósito, crer em Cristo Jesus, conhecer a Cristo Jesus, faz você se tornar amigo de Deus. E um versículo que eu sempre falo aqui, que eu aprendi com as crianças, é João 14:14, que diz: E vós sereis os meus amigos se fizerdes o que vos mando. Olha que coisa boa. Para ser amigo de Deus é só fazer o que Jesus nos manda. E o versículo 15 dá ainda sequência, diz assim: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. É isso. E vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que vos mando. E se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Essa é a prova do nosso amor. Eu e você temos que estar à mesa com Jesus. Temos que partilhar desse momento de relacionamento, de intimidade. Jesus tem muitas coisas para nos revelar ainda, que está na sua palavra, que está quando você ora. Ele tem muito consolo para te dar quando você fala que está triste. É por isso que ele diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, sexta-feira, 7 horas da manhã, minha tia me dá a notícia em que eu perdi a minha prima. E ali eu fiquei triste, fiquei amargurado ali com o meu sentimento e passei o dia ali pensando naquilo. Foi logo no começo do meu turno de trabalho e meu turno é longo, é 12 horas e 12 horas sozinho. São 12 horas pensando na minha rotina, no que ia fazer e pensando, poxa, perdemos. Né? E pensando na minha tia, pensando em tudo que devia estar sendo resolvido lá, né? O meu irmão ia descer para o velório e tudo, para poder dar um abraço na minha tia, né? Para tentar levar consolo. Mas o nosso coração estava aqui assim, né? Por causa do nosso clamor, da nossa oração, e triste. E daí eu tive que chegar num momento e ouvir Deus, né? Como eu fiz aqui na oração, no louvor, e entender que Deus disse: mas a minha palavra foi pregada. Você não viu, né? Você não viu a cura, mas você viu a cura que eu queria que fosse feita ali naquele lar, naquela casa. A palavra do Evangelho foi pregado. A sua tia teve a oportunidade de me conhecer. Os seus primos teve a oportunidade de me conhecer. A sua prima teve a oportunidade de me conhecer. A palavra do reino chegou naquela casa. Quantas vezes era impossível que o Evangelho chegasse no lar ali da minha família, e ele chegou naquele lar a ponto de terem cultos ali naquela casa, a ponto do reino ser anunciado, e isso me trouxe alegria. E isso, só quem pode ter essas respostas são aqueles que estão sentados à mesa. Outras pessoas ainda estão ali se amargurando, mas isso me trouxe alegria, me trouxe conforto, porque a palavra do reino foi anunciada, porque eu pude ir lá e ser uma pessoa que anunciou o reino, porque outra pessoa foi lá e anunciou o reino, porque a palavra de Deus foi anunciada e tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus. E tiveram a oportunidade de também se assentar à mesa com Jesus. Nós temos que entender que o nosso lugar no reino de Deus é cada vez mais próximo de Deus. É cada vez mais próximo, cada vez mais próximo. E tem aqui mais uma pessoa, depois de Lázaro, que é a sua irmã Maria. Diz assim a palavra do Senhor: então Maria, no versículo 3, pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. É diferente da outra mulher. Aquela outra mulher em que eu preguei da última vez, ela chegou com um frasco de perfume, mas ela derramou aos pés de Jesus. E ela estava derramando ali, dizendo: eu estou apresentando o meu pecado, eu estou apresentando as minhas dores, eu estou apresentando aquilo que tem me colocado diante de ti, falando: eu tenho culpa, aqui estão as minhas falhas, mas eu sei que o Senhor pode me perdoar, pode me transformar. Eu estou derramando a minha vida, dizendo: Senhor, me transforma por inteiro.
Agora aqui nós temos uma situação que o derramar do perfume é parecido, mas a atitude do coração é diferente. Aqui ela estava dizendo: Senhor, eu reconheço que Tu és o Senhor da minha vida, e o que eu tenho guardado aqui de mais precioso nessa casa, eu estou derramando sobre Ti. E isso é importante de saber. Judas disse que esse perfume que ela tinha guardado custava 300 denários. 300 denários era o trabalho de quase um ano. Era 300 dias trabalhado para receber aquele valor. Ou seja, era algo muito caro. Se nós fôssemos levar para a cotação de valores nos dias de hoje, né, quando eu vejo assim, o pessoal falando: foi vendida a fórmula da Coca-Cola para o cara vender por $5 naquele tempo. Hoje vale milhões e milhões de dólares. Né? Se fosse no tempo de hoje, imagina quanto valeria isso na transformação de valores. 300 dias de trabalho de uma pessoa. Um ano inteiro. E aquela mulher trouxe aquele frasco que era precioso, que valia quase um ano de trabalho, e derramou sobre Jesus. O vaso, né, se você ler lá no livro de Marcos e no livro de Mateus, vai estar escrito que era um vaso de alabastro. Né? O alabastro, ele era um vaso que ele era lacrado. Quando você abria ele, não era igual ao nosso perfume de hoje, que você usa, espirra, guarda, amanhã você usa de novo. Ele era lacrado. Quando você abria, você tinha que usar todo aquele perfume. Ou seja, era 300 dias de trabalho derramado de uma vez só. Então, quem tinha aquilo, guardava para um grande evento, para uma grande festa, para um grande momento, porque ele sabia que quando abrisse, era uma vez. E Maria tinha isso. E talvez, quando ela ganhou ou ela comprou, falaram: olha, isso aqui vai ser para o melhor dia da sua vida. Vai ser o dia que você vai escolher e falar assim: esse é o melhor dia da sua vida. E você vai abrir. E vai usar esse perfume. E o melhor dia da vida dela foi quando Jesus estava nesse jantar. O melhor dia da vida dela foi quando ela falou: Jesus faz parte da minha história. Não existe minha história sem Jesus. Não existe Cristiano sem Jesus. Não existe Elisa sem Jesus. Não existe você sem Jesus. E agora, nesse dia, o que você tem em suas mãos e no seu coração para derramar diante de Jesus? Hoje, nesse dia, o que você tem de tão precioso que custou mais de um ano da sua vida para ser derramado diante do Senhor Jesus? O salmista Davi, no Salmo 116, diz assim: o que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O próprio Davi disse lá no livro de Crônicas, eu não vou ler de novo, que eu li na hora do dízimo e da oferta, diz assim, né: Senhor, quem sou eu e quem é esse povo para te dar tão voluntariamente aquilo que vem das tuas mãos? Algo que era tão precioso, era o tesouro que ele ia deixar de herança para seus filhos. Ele falou: não, isso pertence ao Senhor, eu vou dar para Ele, para a construção do templo. O que você tem de tão precioso aí na sua vida? Eu não estou falando de bens financeiros. Eu não estou falando de bens financeiros, porque isso tudo já pertence a Deus. Mas tem uma coisa em que pertence a você, que é o seu coração. A Bíblia diz que esse aí, você é o dono. Esse aí, quem escolhe para quem você vai entregar é você. Não, Deus, Ele não chega assim: ó, esse coração é meu. Não. Você vai ter que escolher. E agora a pergunta é: você está disposto a derramar o seu coração? Eu estou disposto a derramar o meu coração, porque hoje é o melhor dia da minha vida. Porque hoje Jesus está aqui comigo. Hoje é o melhor dia. E a pessoa que derrama o seu coração a Jesus vai ouvir de uma pessoa que é aquela que anda ao lado de Jesus, mas não serve a Jesus, vai falar assim: por que você está fazendo isso? Não era melhor fazer de outra forma? Não foi o que Judas disse? Não era melhor ter dado aos pobres? Não era melhor você liberar o seu coração para outra coisa? Por que você está gastando o seu tempo em servir a Deus? Por que você está gastando o seu tempo em ir à igreja? Quantas pessoas... eu lembro da minha juventude, ali na minha adolescência, eu me converti e eu começava a ir para a igreja, eu pegava a minha Bíblia
e a minha família estava fazendo um churrasco, e a minha casa passava pelo terreno da minha avó, né? Minha casa é de um lado, a casa da minha avó é do outro, mas a gente não tem muro no meio, né? Dividindo os dois terrenos, era só na frente, e entre os dois terrenos não tem muro. Então a gente passava ali pela casa da minha avó, e meus tios estavam ali fazendo um churrasco, tocando pagode, e quando eu passava com a minha Bíblia, eu sempre falo isso, eu falo isso para o meu tio hoje, graças a Deus, ele aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas ele pegava e fazia assim, irmãos, e imitava o Tim Tones, personagem do Chico Anísio para mim, zombando de mim, dizendo assim, por que você está indo? Olha a gente aqui festejando, olha a gente aqui celebrando, né? Toda a família aqui reunida e você perdendo o seu tempo indo para a igreja, você perdendo o seu tempo fazendo algo para Deus. Mas eu sabia onde eu estava derramando o meu coração. Eu sabia onde eu estava derramando o meu coração. Eu sabia que era aos pés do meu Salvador. Porque o meu melhor não era ali naquele momento com a minha família. O meu melhor era naquele momento com o Senhor, meu Deus. E você, quando estiver derramando seu coração, talvez vai surgir pessoas como Judas. Vai surgir o Judas dessa geração. E vai falar, por que você está fazendo isso? Você deveria estar fazendo outra coisa. Você está perdendo tempo. Essa religião é furada. Você vai falar, não é religião. É Cristo em mim, a esperança da glória. É Cristo vivo. Não é religião, porque o meu Deus, Ele está vivo. Eu não busco um Deus morto. Quando eu oro, Ele está ali comigo, ouvindo a minha oração. E Ele diz em sua palavra que as minhas lágrimas enchem os seus odres e o meu clamor está escrito em seu livro. Então Ele faz menção de guardar aquilo que eu tenho depositado diante dEle, para depois chegar no dia e falar, aqui está aquilo que você pediu. E nenhuma outra religião é capaz de fazer isso que Cristo faz por você e por mim. O seu lugar. Qual é o seu lugar no reino de Deus? Cada um foi chegando aonde pensava que era o seu limite. Mas essa mulher chegou no lugar e falou assim, meu lugar é me derramando a minha vida sem reservas. E quando ela derramou aquele perfume, o que a Bíblia diz aqui é algo assim, ó. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Irmãos, depois que você se derrama na presença de Deus, e essa obra é feita, as obras das tuas mãos têm a capacidade de mudar o ambiente aonde você está. As suas atitudes têm a capacidade de mudar o ambiente aonde você está. Isso é a sua família, isso é o seu local de trabalho, isso é aonde você estiver. Porque aquilo que você faz diante de Deus muda o ambiente. Se você olhar os reis de Judá, eu sempre cito isso. Quando se levantava um rei que seguia o Senhor, Deus Todo-Poderoso, a nação inteira era mudada e transformada de uma forma que falava assim, e toda a nação servia ao Senhor, e o povo se arrependeu. Então vieram os levitas, então vieram os sacerdotes, se arrependeram e buscaram ao Senhor, e começaram a pregar e cultuar ao Senhor, e realizavam a Páscoa que há muitos anos não celebravam, por causa de uma atitude, por causa de um coração de um rei derramado. Mas também dizia que quando o rei se voltava contra o Senhor, toda uma nação se perdia. Quando você derrama o seu coração diante do Senhor, o bom perfume de Cristo é exalado. A fragrância do poder de Deus é exalada. A fragrância do poder e da presença do Senhor é exalada. E aonde você está é transformado. Você é um agente de transformação na sua família, na sua casa. Por causa da sua proximidade, porque você entendeu o seu propósito de conhecer a Deus, porque você entendeu a sua missão, que é buscar a palavra dele, e depois que você busca a palavra dele, você vai e anuncia o evangelho, e daí você pode se aproximar, se achegar à mesa e falar, me conta mais, Jesus, porque eu quero conhecer mais a tua palavra. Daí depois, conhecendo mais aquilo que Jesus tem revelando para você no seu coração, daí você se chega diante dele, como chegou Maria, e fala, Senhor, eu derramo a minha vida aos teus pés. Eu derramo tudo que sou, porque tudo que tenho, tudo que sou, veio das tuas mãos. E o que eu quero mesmo é te conhecer e prosseguir em te conhecer. Hoje é um dia em que você e eu temos a oportunidade de nos achegar, não apenas
para servir à mesa, não apenas para sentar à mesa, mas nós podemos nos achegar para nos derramar aos pés de Jesus.